Será que você sente que os seus limites vivem sendo ultrapassados? Ou que talvez você acabe engolindo situações aí desconfortáveis o tempo todo? Ou talvez até mesmo a sensação de que as pessoas simplesmente não te levam a sério. Se você sente que tá faltando aí mais respeito para com você ou nas suas relações, então esse vídeo é para você. Hoje a gente vai conversar sobre o que realmente constrói respeito e como que isso tem muito mais a ver com a nossa postura interna e o nosso posicionamento do que a gente de fato querer se impor. Bora bater esse papo? Oi gente, meu nome é Letícia e eu trago aqui no canal reflexões, inspirações, exercícios pra gente conseguir superar os desafios da vida e viver uma vida com mais leveza, mais alegria, mais intenção, mais propósito. Se esse tipo de conversa te interessa, então eu te convido a se inscrever aqui no canal, assim a gente se rever mais vezes. Bom gente, hoje o assunto é sério e o assunto é sobre respeito. E olha só, mais do que ser respeitado é sobre se sentir respeitado. E o que é que isso significa de verdade? Para mim, gente, a gente se sentir respeitado envolve dois aspectos principais. O primeiro deles, eu diria que é a gente ser tratado com dignidade, e o segundo deles é mais sobre o nosso sentir, a gente se sentir visto, ouvido e validado. Já te falo, ó, grava esses dois pontos aí, porque a gente vai retomar eles mais pra frente ao longo do vídeo. Eu organizei esse conteúdo aqui do vídeo de hoje sobre 5 pilares principais. Ah, e no final ainda tem um ponto extra que também é muito essencial e eu diria até que talvez seja a premissa desses 5 pilares. Vale a pena a gente reforçar e lembrar do fato que esses 5 pilares, eles se conversam, eles são interconectados e interdependentes. E que quando a gente começa a integrar todos esses aspectos no nosso dia a dia, muita coisa muda. Mas vale lembrar também que essa transformação não é feita do dia para a noite. A gente vai errar, a gente vai pesar na mão, às vezes a gente vai fazer algo, vai precisar voltar atrás, mas tá tudo bem, faz parte do processo. Então vamos falar do primeiro pilar. É claro, né, gente, que eu não podia deixar de dizer que o primeiro pilar é o autoconhecimento. Esse parece talvez não ser uma conexão tão direta, mas já vou te explicar o porquê que o autoconhecimento é muitíssimo importante para que a gente se sinta mais respeitado e seja mais respeitado. Pensa só comigo, se você não tem clareza de quais são os seus limites, o que é inegociável para você, o que é que te fere, vai ser muito difícil você conseguir comunicar isso para as outras pessoas. E aí talvez elas vão passar por cima de você, passar por cima dos seus limites, até mesmo sem saber. Ou às vezes elas podem até desconfiar que aquilo vai te desrespeitar ou te ferir, mas ainda assim fazem porque você tem dificuldade de se posicionar justamente por não ter clareza e não ter autoconhecimento sobre algo tão essencial. Muita gente só percebe que foi desrespeitado depois que já passou do seu limite, ou até mesmo depois que já explodiu de raiva com determinada situação. E é justamente o autoconhecimento que vai te ajudar a ganhar clareza sobre isso tudo, me entende? Então, quais são suas necessidades? O que é que te machuca de verdade? Mais uma vez, o que é inaceitável para você? Sem essa consciência, gente, a gente acaba aceitando tudo, engolindo o sapo, passando por cima de nós mesmos. E muitas vezes a gente ainda vai achar que a gente está exagerando e pensar assim, será que isso é tão importante mesmo, né? Eu gosto de dizer, inclusive, que é muito importante a gente estar um pouco atento a quando a gente está numa situação que a gente não entende muito bem o que está acontecendo e a gente se sente meio confuso. Assim como eu falo, né, que os sentimentos, eles indicam coisas importantes pra gente, eu diria que essa sensação, não é tanto um sentimento, né, mas essa sensação de confusão, de, sabe assim, algo tá fora do lugar aqui, esse desconforto, ele vai justamente indicar pra gente que talvez a gente esteja sendo desrespeitado ou que algum limite importante nosso esteja sendo desrespeitado. Pode inclusive indicar que alguma necessidade que a gente tem muito importante não tá ali presente. E o meu ponto aqui, gente, é o seguinte, se doeu, se ficou desconfortável, é porque é importante. E o respeito, gente, começa quando a gente para de minimizar as nossas próprias dores, não tem nada a ver com a gente impor respeito, mas com a gente reconhecer a gente com a gente mesmo, antes de mais nada, que determinada coisa nos feriu ou que determinada coisa é muito importante para nós. O pilar número 2, claro que não podia faltar, é a comunicação. A forma como a gente se comunica tem um impacto direto em relação a como as pessoas nos tratam. Muita gente acha que pra gente ser respeitada a gente precisa falar mais alto, falar com autoridade, ser assim, ser assado. Mas eu já parto do princípio que pra gente ser respeitado a gente precisa ter clareza na nossa comunicação. Falar com clareza, sem rodeios, indo direto ao ponto, comunicando aquilo que é essencial, que é importante, faz toda a diferença. E olha só, não é só o que você diz, mas é como você diz. Então sua postura, sua linguagem, né, corporal, o seu não verbal, o seu tom de voz, a sua presença no olhar, tudo isso comunica, gente. A gente pode estar falando do ponto de vista objetivo coisas lindas, mas se a gente comunica com hesitação, a gente perde credibilidade. A mensagem que passa é insegurança, como se às vezes a gente está pedindo desculpa por existir, sabe?
E infelizmente as pessoas ao nosso entorno vão responder a isso, da mesma forma como a gente também responde a isso. E lembra só, se comunicar com respeito se trata também da gente escutar com atenção. Comunicação depende de pelo menos 2 interlocutores. Então uma pessoa vai estar falando ou comunicando algo e a outra pessoa vai estar na parte receptiva, ouvindo ou enxergando algo. E da mesma forma, respeito também é uma via de mão dupla. Quando as pessoas à nossa volta se sentem também vistas e ouvidas, elas têm uma tendência muito maior de oferecer o mesmo pra gente. Por isso, mais uma vez, que respeito não se trata de imposição. Se você tem aí dificuldade em relação à sua comunicação, eu tenho alguns vídeos aqui no canal que falam só sobre comunicação. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição. O pilar número 3, que eu já dei aí um pequeno spoiler, é a presença. Presença, gente, não é ser o mais falante do grupo, né? A pessoa mais extrovertida, a Miss Simpatia. Presença é a gente estar inteiro onde a gente tá. Sabe quando você tá em algum lugar e aí chega uma pessoa que mesmo sem ela comunicar nada, você já sente a força dela, a presença dela, a segurança dela? Isso é presença. Presença é a gente tá inteiro. O oposto disso, eu diria, que é quando a gente tá falando com alguém, aí às vezes a gente até responde, mas a nossa cabeça tá em outro lugar. O corpo tá aqui, mas o mental tá pensando, ai, amanhã eu tenho que acordar cedo, e o meu shampoo acabou, e o gato, o periquito, o papagaio. Isso tudo é o oposto da presença. E olha só, a presença, ela é fundamental pra gente notar, inclusive, que tem alguma necessidade que não tá sendo atendida ou tá sendo desrespeitada e que a gente não tá se sentindo bem em determinada situação. A gente precisa estar muito presente na gente mesmo, no nosso corpo, para poder identificar que algo não foi legal. E mais uma vez, né, identificar inclusive os nossos sentimentos, que são o nosso alarme interno. Hoje a gente vive tão disperso, às vezes pensando no que vai dizer, nem ouviu o que a pessoa falou e a gente já tá pensando na resposta. Mas a verdade, gente, é que o respeito de verdade, ele só acontece no encontro e na presença. E a gente tá presente, a gente inclusive conseguir sustentar um desconforto sem querer fugir, se posicionar, apesar também de ser muito desconfortável às vezes. E é a gente deixar de se desconectar da gente mesmo só pra se encaixar e agradar as outras pessoas a todo custo, enquanto a gente se desagrada com a gente mesmo. É quando você tá centrado, que você não precisa de esforço para ser notado, você não precisa de esforço para ser respeitado, para ser visto. A sua própria presença, ela fala por si mesma. E mais uma vez, quanto mais presente você tá, mais sensível você vai estar a notar um possível desrespeito. Porque você não vai estar aí anestesiado ou no cabeção, né? Você vai estar conectado com o que você sente, com as suas necessidades. Fica muito, muito mais difícil alguém passar por cima da gente quando a gente está verdadeiramente presente. Pilar número 4 é sobre postura interna. E olha só, gente, eu vira e mexe falo aqui sobre postura interna. E postura interna é aquilo que a gente carrega com a gente. É a forma como a gente se posiciona e se coloca internamente diante das relações. Então, por exemplo, assim, se eu acho que as pessoas me devem algo, se eu acho que eu sou vítima, se eu acho que o mundo é muito hostil, se eu sinto que eu não posso ser eu mesmo, que eu não posso me expressar. E a psicologia sistêmica, ela fala muito disso, que a nossa postura interna, ela vai ter uma relação direta em relação a como que o mundo e as pessoas vão responder a gente. É um mecanismo interdependente, eu diria. E olha só, não é sobre a gente ser melhor do que ninguém ou se achar melhor do que as outras pessoas, mas é sobre a gente saber quem a gente é e saber as coisas onde não estão tão legais assim. Quem vive aí tentando agradar, tentando ser o legalzão, tentando fazer com que todo mundo goste da gente, acaba se desrespeitando as próprias necessidades e, obviamente, o mundo e as pessoas vão responder a isso. Da mesma forma aí que alguém que vive na defensiva esperando sempre que vai ser atacado, sabe? Também vai estar causando um certo desequilíbrio e as outras pessoas responderão a isso. Respeito vem desse lugar que é um centro interno sólido. É aquela postura interna que diz pra gente, eu sei quem eu sou, eu sei o que eu mereço, eu me conheço, eu me respeito. Eu não preciso provar nada pra ninguém, mas eu também não vou aceitar aquilo que é menos do que eu mereço. Ou aquilo que é menos do que me faz bem. Então, se permita existir, valide a sua existência. Você tá aí no mundo, pega essa sua vida que foi te dada, agarra ela e vai viver, sem pedir desculpa pra ninguém. Isso significa que a gente vai ser autocentrado e vai passar a respeitar as outras pessoas? É claro que não, né, gente? Mas a gente se permitir ser quem a gente é, se permitir viver de verdade. O pilar número 5 é o pilar do posicionamento. E aqui o ponto crucial, né? Como é que a gente age e se posiciona depois que alguém desrespeitou a gente ou ultrapassou os nossos limites. E muita gente se cala aí por receio, né, do que as pessoas vão pensar, por medo de ser grosseiro, ou até vai pro outro extremo disso, explode, fica morrendo de raiva e sai despejando tudo aquilo nas pessoas em volta.
Mas olha só, se posicionar não é agredir, é se colocar com firmeza, inclusive respeitando o outro que talvez tenha te desrespeitado. É a gente ter a coragem de dizer pra alguém do tipo assim, eu entendo o que você tá dizendo, mas eu não concordo com isso. Eu entendo o que você tá dizendo, mas eu tô me sentindo desconfortável com a forma com a qual você tá se comunicando. A gente pode conversar de uma outra maneira? Eu prefiro que a gente converse de um outro jeito. É simples, é direto, é sem atacar. E o posicionamento claro, gente, ele transmite essa força sutil, sabe? E quanto mais você pratica, mais natural ele fica. Quando você se posiciona com consistência e clareza, as pessoas começam a entender que há limites. Por outro lado, se você não fala nada, varre tudo para debaixo do tapete, ninguém nunca vai saber. Se esse tema sobre posicionamento é algo desafiador para você, os vídeos de comunicação vão te ajudar muito nisso. Mas eu também tenho outros 2 vídeos que complementam esse tópico. Um deles é sobre como colocar limites saudáveis. E o segundo é sobre como responder perguntas ou comentários indelicados. Nesse outro vídeo, esse último que eu citei, ele é legal porque ele traz algumas frases prontas, assim, para situações específicas, mas que podem ser replicados em contextos muito diferentes. Então, se você é uma pessoa que se sente um pouco desrespeitada, vale a pena você praticar ter essas frases já no seu repertório e ir encaixando aí de acordo com a necessidade. Bom, gente, o vídeo meio que poderia acabar por aqui, mas tem um outro ponto essencial, por último, mas não menos importante, que é o respeito por si mesmo. Não é sobre a gente achar que o mundo tem que se adaptar a gente, mas também não é sobre a gente se curvar o tempo todo para tentar ser aceito. É sobre justamente um equilíbrio, a gente escutar a gente mesmo, valorizar a nossa verdade, mas também sem perder a empatia, o respeito pelo próximo. E se lembra de uma coisa, o respeito que você tem por si mesmo não depende do que os outros fazem com você, mas depende de como você se relaciona consigo mesmo. Como você se comunica com você. Será que você fica aí se chamando nomes, se colocando pra baixo? Às vezes você é o maior carrasco na sua vida. E aqui, gente, vão alguns lembretes importantes pra gente finalizar esse papo. Pare de justificar o desrespeito. Isso vale o desrespeito dos outros pra com você, mas o seu desrespeito pra com você mesmo. Lembre-se do seguinte, repetição não é erro, é escolha. Então tome decisões diferentes. E se tem alguém que insiste e persiste em cometer os mesmos erros com você, vale a pena você talvez repensar essa relação. Tem outros vídeos aqui no canal que te ajudam nisso, também vou deixar aqui na descrição. Ponto número 2, conheça e comunique os seus limites. Se você não deixa claro, ninguém vai adivinhar, mas a pessoa pode até ter uma leve ideia. Ainda assim, se você não deixa claro, ela vai dizer que você nunca falou nada a respeito disso. Ponto número 3 é para você cumprir aquilo que você promete para si mesmo. A gente tem que se lembrar que não existe respeito próprio ou respeito das outras pessoas se a gente é muito incoerente no nosso comportamento. Então, comece a cumprir aquilo que você disse que ia fazer, aquilo que você prometeu para si mesmo. Vale lembrar também que a gente vai precisar aceitar que nem todo mundo vai gostar da nossa mudança. E às vezes, gente, é bom que não gostem para que essas pessoas tenham espaço para sair da nossa vida. E por último, mas não menos importante, respeito. Não é pra gente ter razão, é pra gente ter consciência. A sua tranquilidade, o seu bem-estar vai vir da coerência com seus valores e não da aprovação dos outros. E vale lembrar, se você tá em dúvida, se você tá se sentindo, se você foi ou não foi desrespeitado, lembra daqueles 2 aspectos que eu trouxe no começo do vídeo. Se você tá sendo tratado com dignidade e se você se sente visto, ouvido e validado. Isso vale pra tudo na vida. Olha só, gente, se respeitar é um processo e é um processo longo para a vida toda. Mas quando a gente inicia esse processo, a tendência é de que as outras pessoas passem a nos respeitar mais também. Às vezes a gente vai precisar muito dizer não quando tudo que a gente queria era evitar o conflito e dizer que sim. Só que às vezes esse sim vem de um lugar de que é pra gente agradar, é porque a gente tem medo de desapontar, mas não tá servindo de fato aos nossos interesses. Lembre-se que o respeito ele começa dentro, na forma como você se conhece, se comunica e se posiciona. Então, se você quer ser mais respeitado, comece então por se respeitar. Se você gostou desse vídeo e esse vídeo fez sentido pra você, deixa o like aqui pra mim, compartilha com os amigos e me deixa também um comentário pra eu saber do que você achou, sugerindo novos temas, me dizendo aí como vocês estão. Esse era o meu recadinho de hoje, eu vou ficando por aqui. Um beijão, tchauzinho e até a próxima.